Você, em algum momento, já se sentiu assim, dentro de uma gaiola, preso numa situação? Essa aqui já está aberta, né? Mas preso em alguma situação da sua vida, em que você se sentiu assim, dentro de uma gaiola, irmã Damares, sem condições de fazer nada, sem saber para onde ir, sem ter respostas. Tem hora na nossa vida que a gente se sente assim. Eu fiquei pensando aqui em inúmeras situações que nós já vivemos, mas eu e Samara estávamos um dia na Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro. A gente estava voltando da Baixada Fluminense, era assim umas 3 horas da tarde, eu acredito, e o trânsito parou, estava muito cheio, e de repente no carro da frente uma senhora começou a falar, a gritar alto, e de repente ela desceu do carro, e nós notamos que ela estava sendo assaltada. Naquela hora eu e a Samara ficamos assim. A gente não tinha o que fazer. Você já passou uma situação assim? Uma circunstância na sua vida em que você tivesse diante de uma situação que você não tinha o que fazer? Eu poderia contar aqui muitas situações. Eu acho que eu e Samara estamos virando expert em situações em que às vezes nós não temos o que fazer. Às vezes com os nossos filhos, às vezes nas enfermidades, porque às vezes a gente conta uma experiência como essa, mas estas são aquelas talvez o tanto quanto mais simples. E aquelas, Jader, que a gente não tem o que fazer, que são situações tão profundas na nossa vida, que a gente olha para um lado, olha para o outro e se sente numa gaiola. Talvez você pode estar dizendo assim: pastor, eu estou vivendo uma situação como essa. No nosso encontro de hoje, João, nós vamos crescer no deserto. Deserto também é lugar de crescimento. E no deserto nós vamos hoje visitar o Salmo 124 e nós vamos aprender juntos uma verdade: com Deus sempre existe uma saída. Eu queria que você repetisse isso comigo: com Deus sempre existe uma saída. Agora eu queria que você repetisse com mais força e com mais fé. Diante daquela luta, diante daquele seu problema que você sabe que você está enfrentando, que você talvez não contou para ninguém, só falou com o Senhor, eu queria que você falasse isso nesta noite com fé, confiante no Senhor. Com Deus existe sempre uma saída. Deus é Deus de escape, irmãos. E é isso que eu quero partilhar com os irmãos hoje. Quando nós nos recordamos do Deus a quem amamos, do Deus a quem servimos, algumas verdades precisam de tempos em tempos serem reafirmadas no nosso coração. Verdades que nos mostram que Deus tem todo o poder, que não existe nenhum problema que está além da capacidade de resolver, que o nosso Deus não possa resolver. Não existe circunstância difícil que Deus não possa solucionar. Acaso há impossível para Deus? Não existe, irmãos. O nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele está conosco, Ele está do nosso lado. Mas tem hora que a luta, a adversidade, a gaiola está tão grande que nós não conseguimos ver que Deus está conosco. E a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente só vê prisão, a gente só vê fechadura, a gente só vê literalmente o horizonte ir-se embora e a gente não conseguir enxergar o que virá pela frente. Eu não sei como você chegou hoje aqui, eu não sei como você chegou aqui que está conosco agora na internet, mas eu sei de uma coisa: Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 124, se você ainda não abriu. Ele vai ser projetado aqui. E você está vendo ele aí em 2 cores, na projeção. Porque este salmo, como ele era um salmo de caminho, existia uma prática
muito interessante com ele no contexto de Israel. Nós estamos estudando aqueles salmos em que o povo, enquanto caminhava em direção a Jerusalém, ia adorando o Senhor. E este salmo, estava lendo um comentarista, e ele diz, e trata de uma exposição interessante. Ele diz que este salmo em especial, muitas vezes tinha uma pessoa que orava aquela primeira etapa que está em preto, em negrito, e depois o povo inteiro respondia o que está em vermelho. Eu queria nessa noite que a gente tivesse a mesma experiência lá do povo de Israel. Então eu vou ler a primeira etapa, e aí eu gostaria que os irmãos lessem a segunda. Combinado? Vamos fechar assim? E aí a gente vai pensar agora esse povo que está indo para Jerusalém. E enquanto eles andavam, alguém virava no meio da multidão e dizia: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes, ou a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Irmãos, imagine o povo andando. Imagine aquelas pessoas, os peregrinos que vinham de longe, nas estradas perigosas em rumo a Jerusalém, e alguém iria falando esta primeira etapa, e o povo iria repetindo. E eu fico imaginando que todas as vezes quando mencionava esse texto, o coração vinha paz, o coração vinha aquela tranquilidade. Imagine essa experiência neste salmo. Antes da gente entrar na exposição bíblica dele, ou na sua exposição verso a verso, é importante entender que há um questionamento sobre a autoria deste salmo. Nós temos falado que dos 15 salmos do caminho, 10 deles são anônimos, 4 deles são de Davi, que é esse também é representado como um salmo de Davi, e um que é o 127, que é de Salomão. Há um questionamento acerca desse salmo ser de Davi ou não. Alguns teólogos, principalmente Champlin, faz um questionamento dizendo que este poderia ser um salmo, na verdade, pós-exílio babilônico. E então ele menciona que quando o povo de Israel voltou do exílio, eles expressaram esta canção como gratidão e libertação ao exílio. Como por exemplo, o salmo de número 126, ele fala muito sobre isso, porque ele vai mencionar justamente sobre a questão do exílio. Esse sim é um salmo do exílio, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, esse sim. Agora o salmo 124, quando questionado sobre isso, poucos autores defendem que não seja um salmo de Davi. A maioria dos autores, e dentre eles, por exemplo, John MacArthur, faz questão de expressar que este é um salmo escrito sim por Davi,
e que o Senhor usou a Davi para trazer ao povo esta canção, e a ideia era Davi visualizando tudo aquilo que tinha acontecido na história do povo de Israel. Ele menciona que Deus preservou a extinção do povo de Israel. Deus preserva o seu povo, e Deus, que sempre cuidou do seu povo, Ele estaria pronto a cuidar sempre. E de fato é uma canção que parece com Davi. Agora eu fiquei impressionado estudando esse salmo, porque há muitas coisas que eu não tinha compreensão da profundidade, e eu queria partilhar com você. O salmo começa dizendo o quê? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor. É interessante, irmão Josimar, que o povo começa numa atitude de reconhecimento. O salmista, ele reconhece e tem gratidão em expressar que foi Deus quem fez tudo. Ele começa dizendo, e ele já vem assim logo, literalmente chutando a canela, aquele carrinho para parar a jogada, e ele já entra dando chance, Léo, ninguém de ter outra compreensão, que não seja outra pessoa a não ser Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E nós poderíamos dizer, nós só estamos aqui hoje por causa do Senhor, foi Ele que nos trouxe aqui. Um reconhecimento sincero que somente Deus pode nos livrar. Meus irmãos, quantos de nós nesta noite, eu e você, poderíamos lembrar de tantas situações que nós já enfrentamos, e podemos dizer como o salmista, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor. Léo, se não fosse o Senhor, o que seria da sua vida? Irmã Marília, se não fosse o Senhor, o que seria da senhora? O que seria, meu querido Fábio, Hamilton, se não fosse o Senhor? Irmãos, eu fico muito atento quando a Bíblia repete a mesma palavra duas vezes. Todas as vezes que a Bíblia repete aquela mesma expressão duas vezes, eu paro para analisar com mais profundidade, porque alguma coisa o texto bíblico quer nos falar, e por duas vezes se repete no versículo 1 e a metade do versículo 2, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor. Irmão Josimar, na nossa geração agora, né? Há um novo modelo musical chamado worship, que é a repetição de uma frase por muitas vezes. Não estou dizendo que o salmista cantava aqui um worship, tá bom? Não é isso não, irmãos, cuidado aí. Mas eu estou dizendo que o salmista, assim como nos hinos, tem a estrofe e o coro. Ele começa como uma expressão, como o coro de um hino, e ele repete, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado. Ele começa usando essa expressão e ele repete para mostrar, meus irmãos, o cuidado de Deus, indiferente se foi em relação aos babilônicos, indiferente se era em relação aos egípcios, e mais, se foi Davi, nós acreditamos que Davi escreveu, imagine aquela experiência de Saul perseguindo Davi, querendo matá-lo. Imagine aquela experiência que Davi passou, de ser procurado literalmente para perder a sua própria vida, e Deus deu livramento a Davi em toda a sua história. Imagine Davi diante de Golias, imagine Davi diante dos filisteus, imagine Davi diante de todos esses contextos, meus irmãos. Davi poderia agora chegar e dizer, olha, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve conosco, o que seria de nós? O que seria da nossa vida? O que seria da nossa jornada? Agora é interessante, irmãos, que o povo de Israel, ao longo da sua história, ele sempre teve muitos inimigos. E na época de Davi não era diferente.
E a maioria dos inimigos de Israel fazia com que Israel fosse menor até mesmo do que os grandes inimigos que estavam ao seu redor. Imagine, irmãos, a experiência de Davi com os filisteus. E essa experiência, olha agora o versículo 3, o final do 2 e do 3. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Onde Davi estava quando ele escreve isso aqui? O que estava no coração e na mente de Davi? Se ele estivesse lembrando da Babilônia, ele estava certo. Se ele estivesse olhando para Golias, ele também estava certo. Irmãos, o exército babilônico era implacável, era para acabar, era para dominar, era para destruir. Os filisteus, como Golias chega? Golias não era um homem de bons amigos, não. Ele chega para destruir, ele veio para matar. Então Davi tem uma compreensão quando ele diz assim: quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Só que é interessante que quando a gente pega apenas um texto fora do seu contexto, ele se torna muito perigoso. E aí a gente precisa avançar um pouquinho mais. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, olha o 4 e o 5. Ele está falando que os homens teriam engolido vivo, e as águas transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Qual a experiência que Davi teve à beira de um rio, que ele poderia ser submerso dessa forma? Pode voltar à tela anterior. Qual seria, irmão Josimar? Aonde Davi, o que estava no coração de Davi, quando a gente pensa sobre isso? Aonde Davi estava, que ele poderia dizer, olha, vamos nos jogar no rio, nós vamos ser submersos. Irmãos, o que mais me chama a atenção, que está acontecendo com Davi aqui agora, é que ele está diante de grandes inimigos. Ele está diante de Golias, ele está diante da alta perseguição, ele está diante de pessoas que estão querendo tirar a sua vida. E sabe o que ele faz? Ele olha para trás, ele olha para o passado. E quando ele olha no passado, ele vai buscar na experiência do povo de Deus os momentos em que Deus se manifestou em favor do seu povo. Vou te lembrar um texto que vai vir na mente agora. Imagine a última praga. Qual foi ela? A praga dos primogênitos. O povo de Israel então é livre, e eles vão-se ao deserto afora. Só que nessa caminhada em ser livre do Egito, chega um momento em que eles estão diante do Mar Vermelho. Lembra dessa história? Êxodo capítulo 14. E eles se param diante do mar. Só que num determinado momento dessa jornada, eles olham para trás, e quem está vindo? Quem está vindo é Faraó com os seus soldados. Havendo deixado Israel, diz o capítulo 14 de Êxodo, para que não os sirva mais, Israel se foi. Mas é interessante que num determinado momento eles olham para trás, e eles começam a enxergar homens que tinham se levantado contra eles, homens valentes. Faraó está vindo com 600 carros, meus irmãos, 600 carros. Os egípcios perseguiam, ali estavam vindo eles. E é interessante que foram 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães. Não foram apenas carros quaisquer, era gente que foi escolhida para vir. Agora imagine o contexto. Quem estava vindo? Homens que nos dias anteriores tinham perdido quem? Os seus filhos. Imagina a dor desses pais que tinham no povo de Israel a culpa nessa compreensão equivocada. Você acha, irmão Josimar, que eles vinham assim só para dizer está tudo bem? Não, eles vinham era para engolir literalmente vivo.
A ira estava contra nós. E mais, olha o que diz o versículo 4 e 5, que é interessante demais. As águas teriam o quê? Que águas seriam essas? As águas do Mar Vermelho, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre nós. Mas meus irmãos, quando os inimigos vieram, que o povo de Deus estava à beira do Mar Vermelho, e o povo começa a murmurar: olha, nós poderíamos ter ficado lá. E então Moisés começa a clamar e a dizer ao povo: Deus vai dar o escape. E eles começam a orar, e num determinado momento o Senhor fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E então Moisés pisa no mar, as águas se abrem e eles passam em terra seca, meus irmãos, porque Deus é o Deus que dá o escape, Deus é o Deus que traz a resposta. Não existia resposta, eles estavam pressionados, eles seriam mortos. Mas o nosso Deus é esse Deus que traz a resposta, é o Deus que abre, é o Deus que traz o escape para o seu povo. O escape nunca será fácil, o escape não vai ser de uma maneira tranquila, o escape não virá naquele momento que o céu está tranquilo. O escape virá quando nós não tivermos mais nem sequer esperança. Sabe por quê? Porque aí nós vamos dizer: se não fosse o Senhor, porque toda a glória deve ser dada a Ele. O mar se abre e o povo passa. Mas o texto diz que as carruagens de Faraó também entrou. Irmãos, eu fico imaginando, irmão Osmar, o paredão de água de um lado e o paredão de água do outro. Águas altas. O povo de Israel tinha passado, e agora vem as carruagens de Faraó. Diz o texto que as rodas travaram. Deus é aquele que trava a roda até quando Ele quer, meu irmão. E aí veio o quê? As águas sobre eles, e todos os inimigos de Israel ficaram ali. Israel passou em terra seca. Sabe qual a primeira lição que a gente aprende nesse salmo, irmãos? Que nós precisamos olhar para trás e ver muitas vezes as inúmeras manifestações de Deus na nossa vida para enfrentar os problemas de hoje. Às vezes tem hora que a gente está tão submerso num problema que a gente esquece que esse mesmo Deus que está conosco hoje, lá atrás, Ele já fez tantos milagres na nossa vida que a gente esquece. O que Davi está dizendo é: olha gente, olha para trás, porque lá atrás Ele nos livrou, Ele abriu o mar, Ele fez coisas grandes e Ele está conosco. É Ele. Davi está nos chamando a ter uma reflexão profunda nessa noite, a olhar na nossa história e saber que o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. É Ele, Léo. Aí eu queria que você lembrasse agora. Lembra de um milagre que Deus fez na sua vida? Lembra de uma coisa na sua vida que você achava que não ia ter jeito? Lembra de uma circunstância que você achava assim: isso acabou, não tem mais jeito, a gaiola está fechada. Aí Deus foi lá e fez o quê? Abriu a gaiola e trouxe a resposta. E Davi está dizendo: é esse mesmo Deus que está conosco hoje. Olha para trás, olha para trás. Agora o texto segue, irmãos, a Bíblia é maravilhosa. O versículo 6, Davi então adora. Aí ele diz o quê? Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus... Vamos repetir juntos? Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Davi exalta, Davi glorifica. E ele mostra para nós que a proteção vem do Senhor. Irmãos, se o salmo terminasse aqui, a gente já poderia ir para casa feliz da vida, porque a gente já pegou a nossa lição de hoje. O Deus que agiu no passado, age hoje, e Ele está conosco. Agora segue, o texto segue. Agora olha o que diz o verso 7, vamos ler juntos? A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, e o laço quebrou-se, e nós escapamos. Irmãos, esse texto é lindo demais.
Olha o que Davi está comparando. Olha a comparação, Gilberto, que ele está fazendo. Ele diz que nós passamos pelo perigo de ser engolidos pelos nossos inimigos que vinham contra nós. Só que agora ele dá um novo nível de perseguição que a gente enfrenta. Os soldados eram visíveis. O laço, na maioria das vezes, ele opera em oculto. Vou repetir isso. Os inimigos que vêm no combate, Léo, eram visíveis. Mas aqui é muito provável que você teve uma criação assim mais rústica, igual o seu pastor. A gente que foi criado no mato sempre gostou de caçar passarinho, né? É aquela brincadeira de menino da roça, uma coisa de menino da roça que você cresce montando arapuca, montando assalpão, o mesmo laço. E aí você nunca botava a armadilha. O seu nome já diz tudo. É algo que entra em oculto. E ali chega o bichinho e faz o quê? Vem na melhor das intenções, né? E aí quando ele morde, o que o assalpão faz? Ou bota o pezinho, vem o laço e ó. O laço, a armadilha, normalmente a sua operação tem relação com o oculto. O inimigo eu estou vendo. E o laço? Meus irmãos, a ideia do laço aqui é aquilo que a gente não vê. E o Senhor está dizendo, Gilberto, através de Davi, que Ele nos livra dos inimigos visíveis, e que Ele está nos livrando e nos guardando, até mesmo daquilo que nós não estamos vendo. E Ele chega ao ponto de dizer, não é que a gente possa não pisar no laço. Às vezes nós vamos errar, vamos ter circunstâncias que até mesmo dentro do que é certo, nós podemos ser enlaçados. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos enlaçados, Ele tem todo o poder para quebrar o laço. A nossa alma escapou como um passarinho, meus irmãos. Um passarinho que foi preso no laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos, porque Deus está conosco. Lá em casa eu fico meditando. E às vezes eu estou lá no quarto e Deus vai falando comigo, eu vou ficando animado, igual os irmãos me veem aqui. Aí de repente eu vou lá na cozinha e falo assim, Samara! E aí eu vou contar para ela, ela sabe disso. E aí eu fico falando com ela essas coisas que Deus vai falando comigo. E aí ela disse assim, lembra daquele casal das bodas de Caná da Galileia? Eles estavam lá. Teve um problema na festa. O problema foi resolvido sem nem que o casal soubesse. Eu falei, ela é demais, ela sempre me ensina. É isso. Nos livrar do laço. É muitas vezes, são coisas que Deus na jornada tirou e nos livrou sem que a gente nem tomasse conhecimento. Agora eu preciso te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Tem gente que Deus está tirando o laço, só que você está brigando querendo que o laço fique. Tem gente que Deus está te livrando do laço, está te livrando do problema, e você está insistindo, não Deus, não Deus, não Deus. Deixa Deus fazer, meu irmão. Não coloca a tua mão onde Deus está trabalhando, não. Tem hora que Deus está nos tirando do laço e a gente está querendo amarrar o laço de novo. Tem hora que Deus está nos livrando do problema e a gente está querendo amarrar de novo. E às vezes a gente fica chateado com o que Deus está fazendo, a gente fica revoltado porque era a nossa vontade. E lá na frente a gente olha para trás e diz assim, Deus, obrigado porque o Senhor me livrou daquele laço, meu Pai.
O salmista está dizendo: olha, a nossa alma escapou, o pássaro como escapou do laço do passarinheiro. Meu irmão, não chora que o laço quebrou, glorifica a Deus porque você está livre. Tenha outra compreensão. Nós acreditamos, irmãos, na soberania de Deus. Ele é soberano, Ele faz melhor do que nós, mais rápido do que nós, de maneira que nós nem imaginamos. Agora eu vou terminar, irmãos, porque a nossa hora já se foi. Sabe o que nós aprendemos hoje? Como povo de Deus, nós devemos olhar para trás e saber que Deus controla todas as coisas e Ele tem todo o poder. A segunda coisa que nós aprendemos é que muitas vezes, quando nós estamos correndo perigos no deserto, passando por dias difíceis, perigos que às vezes nem sequer enxergamos, Deus nos livra e cuida de nós. Agora tem uma coisa que eu estava terminando o sermão, e isso mexeu muito comigo, irmão Gilberto, que é o verso 8. Olha o que ele diz no verso 8 e a gente termina: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu. Vamos repetir juntos? O nosso socorro está no Senhor, que fez o céu. Dalmo, olha agora, eu vou abrir o salmo inteiro na tela. Os meninos vão abrir, olha que interessante. Olha a compreensão de Davi. Até o verso de número 7, todos os verbos estão no passado. Incrível isso. Esteve, guardou, teriam. Irmãos, isso é extraordinário. Davi está olhando, Gilberto, e viu assim lá atrás: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Olha, Diego, ele está dizendo, Ele esteve. Aí ele vem dizendo: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo, as águas teriam transbordado, tudo lá atrás. O Senhor não nos deu por presa deles, a nossa alma escapou, o laço quebrou-se e nós escapamos, tudo lá atrás. Só que quando ele chega no 8, o que ele diz? Olha o tempo verbal: o nosso socorro está. Ele não diz assim: o nosso socorro estava. Olha que coisa linda. Ele não diz assim: Ele está lá atrás, Ele esteve lá atrás. Não, ele chega e diz assim: ó, o nosso socorro está, é agora, é hoje, é presente. E eu fiquei me perguntando, nessas minhas loucuras de ficar futucando na Bíblia, eu fiquei me perguntando, irmã Damares, por que Davi não colocou assim, está ou estará? Ele poderia colocar estará, porque aí já seria essa ideia de agora e para sempre. Mas ele não usa o tempo verbal do futuro aí, ele usa o presente. E eu fiquei me perguntando, e eu fiquei ali futucando lá. Aí Deus falou comigo assim: meu filho, quando você está na luta, sabe qual é a primeira perspectiva que você perde? É de amanhã. Já notou isso? Quando a gente está sofrendo uma adversidade, quando a gente está passando uma luta muito pesada, isso é tão forte, que se alguém te fala assim: semana que vem vamos reunir lá em casa, diz assim: ó, eu vou ver, porque você está com tanto problema na sua casa, que você não quer nem marcar nada para semana que vem. Sabe por quê? Porque você perde perspectiva de futuro, você perde perspectiva de amanhã. Já notou isso? Quando a gente está num problema, que a luta está grande, a intensidade do problema é tão terrível, que a gente não consegue enxergar. Quando, irmã Fátima, a gente está no vale,
A gente só sabe o dia que se chama hoje. E no dia que se chama hoje, Davi está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, mais uma vez presente, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Significa que Ele não estará? Não, Ele já está lá, porque para Ele não tem passado, presente ou futuro. Ele é eterno, Ele sempre existiu. Ele é Kairos, nós somos Cronos. Quem está na cronologia somos nós, e para nós o que importa é hoje. E hoje a palavra de Deus está dizendo: eu estou com você. Não importa o que aconteça, não importa o deserto, não importa a luta, eu estou do seu lado, e o socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, vamos ficar de pé. E eu queria que a gente lesse mais uma vez. E a gente vai sair daqui hoje com essa certeza. Vai estar aí agora na última tela o texto inteiro de novo. E nós vamos ler juntos. Vamos juntos? Agora com outra compreensão, ainda com mais profundidade do que a gente entendeu. Olha o que diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro no laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu. Irmãos, é assim que nós vamos para casa hoje. Sabem qual certeza? Que o Deus do passado, o Deus que abriu o mar, o Deus que não permitiu que eles fossem engolidos vivos, é o Deus que está conosco hoje. É o Deus que está nos livrando do laço do passarinheiro. É o Deus que está nos dando escape. Mas é o Deus que está aqui agora conosco. Meu irmão, os meninos podem vir para cá. Eu não sei para onde ou como você está vivendo. Eu não sei como você chegou até aqui. Mas uma coisa eu preciso lhe dizer nesta noite: Deus está com você. Talvez nos últimos dias você tenha olhado para um lado e para o outro, e às vezes tenha acesso e perguntado assim: Deus, por que eu estou passando tanta prova? Deus, por que eu estou passando tantas circunstâncias? Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, o que eu estou enfrentando nesse tempo? Deus hoje está te chamando a olhar lá atrás e ver as vezes que Ele se manifestou na sua vida. E tem hora que você pode até estar pensando: Deus, o Senhor esqueceu de mim? E Ele está te mostrando: olha e veja o que eu já fiz, meu filho. Olha e veja o que eu já fiz, minha filha. Eu sou o mesmo. Na verdade eu tenho te livrado de coisas que você não está conseguindo nem sequer enxergar. E às vezes você está lutando é por aquilo que você não deveria lutar. Mas hoje eu quero que você saiba: eu estou com você. O socorro está comigo, e eu estou com você. Hoje, agora, você não está só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele está conosco. Agora quem está conosco? O Senhor Jesus. É por isso que nós adoramos dizendo o quê? Que não há um nome igual, porque é Ele que está conosco. Eu quero orar com você, mas eu queria que antes você adorasse o Senhor.
Eu queria que nós cantássemos essa canção agora, irmãos. Para a gente encerrar o culto de hoje, a gente vai encerrar orando. Você que está conosco em casa, meu irmão, fica de pé aí nesse sofá, pela fé, e adora ao Senhor aí na sua casa. Você que talvez está impedido, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Eu sei que você pode estar impedido de estar aqui hoje, mas eu vou te dizer uma coisa aqui, está uma bênção muito grande. Domingo que vem nós queremos te ver aqui. Eu queria que você adorasse o Senhor agora, meu irmão. Eu queria que você tivesse essa compreensão e nessa noite dissesse ao Senhor: se não fosse o Senhor, Pai, é o Senhor que está me conduzindo, o Senhor está comigo, eu não estou sozinho, o Senhor está do meu lado, e o Senhor é aquele que dá o escape, o Senhor é aquele que abre o mar, o Senhor não mudou, e eu não estou só. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.